pessoal, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio de podcast aqui no Terapia no Dia a Dia. Hoje a gente vai falar sobre um tema que eu já até falei aqui de maneira mais ampla, mas nunca trouxe um episódio especificamente sobre isso, que é o estresse. A gente vai entender um pouquinho quando o estresse começa a ser aí um problema que merece mais atenção, quando começa a nos trazer prejuízos para a nossa saúde física, para a nossa saúde mental, identificar ali quais são os estágios e os níveis para que a gente possa se perceber e ter alguma ação nesse sentido, quais são as causas, os fatores de manutenção do estresse. E lógico que no final também vou trazer aí algumas estratégias, algumas dicas para te ajudar a gerenciar melhor o estresse aí no dia a dia ou gerenciar também a sua vida, as tarefas, as suas relações, para que você consiga não deixar isso levar aí o estresse para níveis mais patológicos, para isso começar a trazer prejuízos aí na sua vida e no seu funcionamento. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Bianca Garcia, eu sou psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental. E a minha missão aqui no Spotify, também lá no meu Instagram, @psibiancagarcia, agora também lá no Instagram do Terapia no Dia a Dia, é te mostrar como a TCC, que é essa abordagem que eu trabalho, pode te ajudar aí no seu dia a dia, a te ajudar a lidar melhor com os problemas do cotidiano, com os fatores estressores e você com isso desenvolver mais saúde mental e mais qualidade de vida. Bom, para fazer isso, para bater esse papo aqui, não vou fazer isso sozinha. Vou trazer uma convidada, que é uma das CEOs aqui da minha mentoria, a psicóloga Clarissa Ribeiro, que vocês já conhecem a Clarissa. Clarissa tem um episódio aqui no Terapia no Dia a Dia, que eu vou deixar até o link aqui, caso você não tenha ouvido, que a gente falou sobre estou exausta, a gente falou sobre exaustão, sobre sobrecarga, e Clarissa está novamente aí, né, mais 6 meses aqui comigo na minha mentoria. Agora ela mudou de nível, ela está numa categoria ali que a gente chama de donas da firma, está desenvolvendo os infoprodutos dela, está produzindo conteúdo. E, gente, depois desse episódio que eu gravei com a Clarissa, Clarissa deu um monte de palestras por aí, gravou podcasts, foi em rádio, em um monte de lugares para falar sobre saúde mental. Depois, aproveitem aí no final para continuar acompanhando o trabalho da Clarissa. E ela vai trazer um presente super especial, que quando a Clary me contou que ela ia entregar isso para vocês no final, eu falei, não creio, que demais, eu acho que o pessoal vai amar essa entrega, esse presente. Então, já te convido a ficar até o final desse episódio para a gente bater esse papo aí com a nossa convidada Clarissa. Então, já vou colocar aqui a Clarissa na nossa chamada para a gente bater esse papo, para você conhecer a Clarissa e para você que ainda não conhece, poder rever a Clarissa. Oi, Olá, Clary, tudo oi, bom? tudo bom? Seja muito bem-vinda mais uma vez aqui no podcast Terapia no Dia a Dia. Obrigada por você aceitar o convite. Estava eu aqui falando que depois que você gravou esse episódio aqui, que você se tornou aí uma palestrante, né? Você foi em outros podcasts, você foi em rádio, você foi em jornal, você deu palestra em vários lugares. Antes da gente entrar aqui no tema, conta aí como é que foi tudo isso. Uhum. Foi sim, graças a Deus, né, enfim, eu fico muito, muito feliz em poder, né, contribuir cada vez mais aí e impactar pouco a pouco a vida de algumas pessoas, e aí sim, né, fui convidada para dar algumas palestras, estou com um blog no ar, num jornal aqui que chama Bem Paraná, né, participei de outros Demais. podcasts, as coisas estão fluindo muito bem, graças a Deus, e eu fico bastante feliz, tanto realizada profissionalmente, quanto poder então utilizar todas essas ferramentas hoje que a gente tem aí disponíveis para, né, disseminar aí um pouquinho mais sobre saúde mental, divulgar um pouquinho mais sobre o assunto e poder, de alguma forma, plantar aí sementinhas de
né, desse olhar aí do quanto é importante a gente cuidar da nossa saúde mental, né, enfim, em todos os tantos transtornos, quanto as questões que impactam a nossa vida aí no geral. Que legal, que legal. Depois eu vou deixar aqui o blog, né, do jornal aí que a Clara está publicando, vou deixar também de novo aí no Instagram para quem não segue, vou deixar o episódio que ela gravou aqui com a gente, que foi bem legal. Bom, hoje nosso tema, a pauta aqui é sobre estresse, né? Já fiz uma intro, falei com a galera que a gente vai ajudar aí eles a diferenciarem, né, assim, que óbvio que o estresse ele não é de tudo ruim, né, claro, e assim, ele é Uhum, necessário, a gente não pode viver sem estresse, né, senão a gente pode não, até, sei lá, tipo, ser atropelado ali atravessando a rua, se a gente não tiver uhum, o mínimo de estresse, né. uhum, Mas eu quero já, assim, até pra gente diferenciar um pouco, né, porque algumas palavras, assim, da saúde mental e da saúde como um todo, né, acabam sendo usadas, assim, muito no senso comum, e é uhum, ótimo porque ajuda a disseminar muitos conceitos. Mas essa palavra estresse acabou, né, sendo popularizada e a gente precisa trazer aqui, né, o nosso papel, um pouco do que na visão de saúde mental, na visão, da psicologia, assim, o que que a gente entende por estresse, né. A gente já vai trazer dicas, inclusive já dei um spoiler, assim, do presentão que você vai dar para eles no final, uhum. mas dá um contexto, assim, só para a gente ter uma definição meio que oficial sobre estresse, para a gente começar essa conversa? Uhum, deu sim. É, realmente, né, é um termo que está bem popularizado, né, a gente todos os dias você encontra alguém falando: "Ah, isso é muito estressante, estou muito estressada hoje", né, enfim, é um termo bastante, né, que se tornou bastante popular agora. Mas vamos começar então olhando para o lado científico, né, e trazer então todo esse contexto do que de fato é o estresse. Então o estresse, eu peguei essa definição de uma especialista em estresse que chama Marilda Lippe, ela tem vários livros e vários artigos sobre essa temática aí, então ela conceituou o estresse como uma reação do organismo com componentes físicos, psicológicos, mentais e hormonais, gerada então pela necessidade de lidar com algo que naquele momento ameace a estabilidade da pessoa, seja a estabilidade física ou a estabilidade mental. Então, o primeiro ponto, assim, né, que em nenhum momento que ela diz que é ruim, assim, né, então isso é importante da gente entender, o estresse é uma reação natural do organismo, frente então a um fator ameaçador, alguma situação que pode estar ameaçando essa estabilidade, esse movimento natural que a gente está vivendo agora. Ele pode, né, trazer, né, muitas consequências ruins ali, se a gente não prestar atenção, e é por isso que a gente está aqui nesse episódio, para te fazer entender um pouquinho mais sobre tudo isso, né, todo esse contexto do estresse. Perfeito, isso é muito legal, assim, né, você poder conceituar, porque senão a gente começa a normalizar um pouco as coisas, né. "Ah, não, todo mundo passa por esse corre, e é assim mesmo", e aí muitas vezes a gente pode estar, talvez naturalizando alguma coisa que pode, né, ser mais grave do que a gente imagina, né. E aí Uhum, pensando, assim, no funcionamento mais do dia a dia, né, como é que é óbvio que a gente não quer que ninguém aqui faça um autodiagnóstico, mas uhum, quais são os fatores, assim, de alerta, claro, e para a gente entender, assim, né, usando aquela analogia bem ruim, assim: "Olha, o gato subiu no telhado, olha, o gato já tá assim, ó, né, vamos ficar atento aí com o gato", né. Então, como é que a gente consegue perceber, assim, no cotidiano, no nosso funcionamento físico, mental, que a gente precisa ter um alerta, que talvez a coisa não esteja tão normal assim. sim. Ele aparece em diversas formas, então ele pode aparecer muito no nosso corpo, né, então através de algumas dores crônicas, né, indisposições, aparece muito em alergias de pele, questões estomacais, então, né, e até uma vulnerabilidade maior para algumas doenças, assim, né, de gripe, de resfriado, né, a gente fica com o corpo, né, mais desgastado e mais vulnerável aberto a essas doenças, enfim, né, que podem vir a aparecer. Então, o nosso corpo, né, começa a sentir bastante esse processo, e aí, né, é importante destacar sempre que para cada um vai ser de uma forma, né. Eu tô citando algumas questões aí, mas não necessariamente, né,
todas estarão em todo mundo, né, então é importante que a gente, perceba mesmo todas essas dinâmicas. Então tem muitas questões físicas que aparece bastante também a questão, né, na questão sexual, de baixo de libido, de baixo de desejo sexual, né, impacta bastante, o estresse acaba atrapalhando bastante essa dinâmica. Ele atrapalha também e ele impacta, né, na questão do nosso humor, então a gente, né, tem essa sensação de anedonia, falta de vontade, de interesse, assim, mais um cansaço crônico, assim, né, que já vai, né, não é só em uma situação específica, é um cansaço que vai, né, vindo de vários dias, enfim, mais presente, né, no dia a dia. Pode trazer bastante irritabilidade, né, essa baixa tolerância, assim, parece que qualquer coisinha eu já, né, fico, muito irritada, muito desgastada, assim, né, então parece que é aquela coisa do copo tá quase cheio, ele tá quase transbordando, então qualquer situação, mesmo que ela não seja, assim, uma situação, né, muito, né, difícil, delicada, pesada, mas ela já me traz uma irritação muito grande, que acaba sendo desproporcional. Então, quando eu tô nessa situação de desgaste, de estresse, né, constante, eu acabo ficando irritada de uma forma mais fácil, vamos dizer assim. Hum. E é interessante isso que você falou, né, o quanto muitas vezes o nosso próprio corpo, ele emite sinais, né, assim, o nosso Uhum, funcionamento é muito genial, né, ele vai emitindo uhum, alguns sinais e como a gente vai ignorando alguns sinais, né, sim. então a gente começa a No achar normal, sono e tá na sempre alimentação também. isso, com dor de cabeça, com dor no estômago, com tensagem, travando muito a coluna, exceto se você tem alguma condição, né, que poderia favorecer isso, Sim. mas a gente começa meio que assim, a ter na bolsa, né, sei lá, tipo, remediando tudo, mas não tá ouvindo, né, os sinais, assim, de: Uhum. "Poxa, por que será?", né, às vezes ou a gente tá tão corrido ali que até os próprios fatores que estão sendo estressores, né, estão nos engolindo ali, a gente não consegue olhar, ou às vezes a gente quer minimizar, né, tipo: "Não, isso aí vai assim mesmo, dor de cabeça, ai", e não para olhar, né, os sinais que os nossos, né, o nosso corpo está emitindo. E até normalizar esse estresse, esse cansaço. Parece que se você não está assim, você não está vivendo bem hoje em dia, assim, né. Parece que todo mundo tem que estar cansado e principalmente, né, nesse grau de estresse muito grande, assim, né. Então normalizar isso é muito complicado, porque não, a gente não precisa, né, viver nessa condição, viver com esse sofrimento, né. Em algumas situações, obviamente, né, vão ser, né, mais, né, vão trazer esses picos, vão ser mais desgastantes, vão talvez trazer um momento de estresse, mas o natural é que a gente volte, né, para o nosso estado normal ali, basal, né, e isso seja natural, esse movimento, não a gente viver num estado de estresse, né. E aí é importante até a gente citar que tem várias fases e vários níveis de estresse, assim, né, hoje Uhum. hoje a gente consegue fazer essa identificação, né, através dos sintomas, enfim, desses sinais que vão aparecendo no nosso corpo, né, e aí perceber em que fase que a gente está desse processo todo. Tem algumas fases que vão estar mais naturais, presentes no nosso dia, até em função disso, né, de eu vivo uma situação estressora, né, hoje, sei lá, aconteceu alguma situação de fato na minha vida, um evento desafiador, né, um momento, alguma coisa, e eu vivo um pico de estresse, assim, né, essa é a primeira fase que a gente chama ali, a fase de alerta, né, de que eu fico, né, tenho às vezes até alguns desses sinais e sintomas, naquele momento em que eu tô vivendo aquela situação, né, estressora, né, tô, né, sei lá, bati o carro, tô com um parente hospitalizado, ou um problema no trabalho, né, alguma dinâmica de casa, e naquele momento ali, né, numa situação específica, eu vivo esse movimento, esses sinais, né, de uma forma frequente. Então isso acaba sendo de alguma forma natural, desde que eu consiga, né, voltar rapidamente a essa homeostase ali, né, esse meu estado natural, né. Então essa é a primeira fase, essa fase de alerta, de que eu percebo, né, em alguns momentos esse movimento, mas depois eu volto à minha fase normal.
Posso ir? Vou E é falando? bem isso, é para como isso vai escalando, né, Tá. assim. Isso, e daí a segunda fase são 4 fases, tá. Então a segunda fase é a fase de resistência que a gente chama, né. Então é a fase que depois de um evento estressor, o corpo acaba, né, conseguindo, né, voltar e se readaptar. Então eu tenho a fase de alerta, que é no momento que eu estou vivendo aquele estresse, e depois, né, o corpo consegue, né, claro que gasta uma energia, tem algum desgaste ali, mas ele consegue então se readaptar e as minhas funções biológicas, as minhas funções normais são reestabelecidas e voltam ao meu padrão natural, assim. Às vezes pode, né, enfim, dependendo de cada um, demorar um pouquinho mais, mas ela tende a voltar e isso funciona, né, de uma forma normal, igual funcionava antes no meu perfil, no meu padrão. Então, essa é a segunda fase, a fase da resistência, né. Aí a gente começa já algumas fases que são, um pouco mais preocupantes, assim, né, que são fases que a gente, né, chama de que o adoecimento começa a aparecer, assim, né. Então se eu vivo esses picos de estresse, até vou fazer uma metáfora para ficar mais fácil de entender, assim, né. Se eu vivo esse como se a gente fosse um elástico, sabe, aqueles elásticos de amarrar dinheiro ali, ou de, né, nem usa mais dinheiro quase, né, mas de amarrar as coisas, aqueles elásticos, né, amarelinhos ou enfim. Se a gente vem um movimento de que eu estico e rapidamente depois eu volto ao normal, o elástico volta a funcionar normal, assim, né, se eu faço esse movimento, isso eu não fico muito tempo nesse momento, né, nessa fase estressora. Agora nessa fase de quase exaustão, eu estico um pouco mais o elástico, e ele não consegue voltar naturalmente para essa fase de homeostase normal. Então ele tem um impacto, acaba ficando diferente do que era antes, assim, né. Então essa fase de exaustão, muitas vezes até eu consigo, né, voltar para minha, normalidade, para minha homeostase normal, mas de uma forma, assim, que é um esforço muito necessário, eu me esforço muito para que isso aconteça, e não fica exatamente igual, né, eu fico impactada, né, eu percebo algumas diferenças do meu padrão, e aí, né, enfim, podem ser nessas diversas áreas que a gente falou, então eu não retorno exatamente igual ao meu padrão anterior, essa é a fase, né, de quase exaustão ali. E aí tem a última fase, que é a grande fase, né, mais preocupante, um sinal de alerta bem grande aí, que é a fase de exaustão mesmo. Então, que a pessoa não consegue, né, mesmo com um esforço muito grande, voltar então para esse meu estado natural. Eu fico, né, nesse movimento de desgaste, de estresse, e com essas questões, né, essas dores crônicas, essa instabilidade, essa irritabilidade, de uma forma mais constante durante um período maior de tempo. Aí isso vai trazendo, então, um adoecimento maior. E aí, assim, né, é importante a gente pensar que é o corpo sinalizando, a gente negando e ele vai trazendo mais sinais, né. E aí você falou um ponto muito interessante sobre a questão da manifestação do estresse, né, então, e a fadiga, a questão da alteração do sono, na libido, no apetite, na falta de vontade, né, na anedonia. E isso se, né, confunde muito com, por exemplo, um quadro de um episódio depressivo, né, então, pensando nessas 2 condições, assim, né, uma sintomatologia mais depressiva, uma sintomatologia mais estressora ali, como é que isso se diferencia, né, porque é difícil às vezes, né, saber se essa exaustão constante te levou a um episódio depressivo, ou que muitas vezes do episódio depressivo vai tornando a gente trazendo mais dificuldades para a gente gerenciar as coisas e isso vai aumentando os estressores, né, então, como é que essas coisas se relacionam, Clare? Realmente, assim, é bastante, né, parecido e realmente ele está bastante interligado, assim, né, então tanto de períodos de estresse, poderem, né, desenvolver, e aí, né, os mais comuns são, né, essas questões de episódios depressivos e episódios ansiosos, assim, né, de transtornos de ansiedade, então, né, o estresse pode
trazer, né, pode ajudar, é óbvio que, né, quando a gente fala de transtorno mental não é uma única causa, né, e aí esses fatores estressores também, assim, não é uma coisa linear, assim, né, vivi uma situação de estresse, necessariamente eu vou desenvolver, assim, né, mas isso pode de alguma forma impactar, quanto, né, a desenvolver esses transtornos pode nos trazer a um desgaste, um estresse um pouco maior, assim, né. Então, isso está realmente intimamente ligado, e aí a gente precisa de uma avaliação um pouquinho, né, mais criteriosa, assim, né, existem alguns fatores, né, você falou no início, né, a ideia não é se autodiagnosticar, e aí a gente precisa, né, olhar um pouquinho para isso e tomar um pouquinho de cuidado, porque, né, tem um critério ali, né, no DSM de quanto tempo, intensidade, o quanto está trazendo de sofrimento clinicamente significativo para cada um. Então a gente precisa fazer essa avaliação de como tá, assim, mas em geral é bem importante, né, sempre que você tiver sentindo qualquer um desses sinais, sintomas, dessas características, perceber que isso não está acontecendo, pode ser, né, um fator estressor, assim, e aí, o estresse ele não é necessariamente, né, não é um transtorno, não é uma doença, mas ele pode desencadear muitas coisas a partir dele. Então é importante a gente ficar com esse sinal de alerta ligado aí, para fazer essa identificação e, se necessário, uma avaliação de um profissional mesmo. Legal. E foi importante você falar isso, porque eu sempre faço esse alerta aqui, né, o quanto que a gente, traz aqui diversas estratégias e técnicas e autoconhecimento, mas que jamais a gente tem a pretensão que esse podcast seja uma terapia, né. É mais no sentido de você se perceber e você entender de que maneira que você pode funcionar de uma forma diferente, Uhum, mas se está muito difícil, se você está vendo prejuízos aí na sua vida, se isso está uma coisa mais crônica, é importante você ouvir, né, o que a Clary trouxe de buscar ajuda. Sempre sinalizo para vocês sobre a possibilidade de atendimento particular, uhum. através de psicoterapia particular, se você puder fazer isso, né. Inclusive eu sempre deixo aqui na descrição dos episódios a lista das psis que eu supervisiono, as minhas mentorandas que eu tenho um acompanhamento aqui com elas, né, tipo quinzenal, barra às vezes semanal. Mas assim, se você tiver sem grana, sabe, mas, eu não tô com grana para pagar a terapia, mas eu tenho um plano de saúde, você pode tentar pelo plano, você pode tentar reembolso. Mas eu também tô sem plano agora, então você pode buscar atendimento, né, no SUS, no posto de saúde, em algumas, instituições que muitas Nas vezes têm faculdades atendimento tem bastante. social, faculdades, né, então clínicas, escolas de universidade, tem atendimento gratuito, então toda faculdade que tem o curso de psicologia, você pode buscar que tem sempre uma clínica social com atendimento gratuito para você ser atendido ali com um profissional que está para se formar, mas que está sendo supervisionado por um profissional já experiente. Então existe sempre uma maneira de você buscar ajuda, né. E uma outra coisa que é importante também, é avaliar as questões orgânicas, né, às vezes as pessoas Uhum. negligenciam, aspectos hormonais, então, tentar fazer aquele check-up, né, que a gente precisa fazer, né, e ver como é que estão as coisas por aí, então Uhum. talvez É para seja descartar um outro outras aspecto. possibilidades, né, assim, pra ver realmente Sim, essa é muito avaliação. importante a gente olhar, Uhum. porque existem muitos fatores que podem trazer uma sintomatologia que se aproxima até de um quadro, né, que parece ali um sofrimento psicológico necessariamente, que traz um sofrimento psicológico, mas que tem causas muitas vezes orgânicas, tá? E Uhum. que, né, só a terapia não vai conseguir te ajudar. E aí Eh Oi? não, eu ia dizer que daí também é importante nesse processo de identificação, a gente perceber, né, a realidade, a situação que a gente está vivendo, e fazer esse entendimento de que não necessariamente somente coisas ruins, podem gerar esse estresse, esse pico, assim, né. Muitas Sim, vezes, muitas mudanças internas e externas, assim, sim. mesmo que sejam boas, positivas, assim, que eu Sim, um desejei, novo né, mudar trabalho, a um novo chegada de um filho, né. trabalho, né, mudar de cidade, mudar de país, mesmo que sejam Uhum. coisas que eu intencionalmente, né, desejei fazê-las, podem trazer estresse também, porque, né, essa Sim. questão de mudar e sair dessa dinâmica Ah, do padrão normal, então ela pode trazer, então às vezes as pessoas
não associam diretamente, né, o estresse, mas eu estou vivendo um momento bom, eu desejei isso, sei lá, né, eu desejei um trabalho novo, eu desejei mudar de casa, mas isso pode trazer estresse também. Com certeza. Muito bom você pontuar isso, né, até porque às vezes as pessoas confundem um pouco as coisas, né. Então assim, porque é o trabalho que você ama, mas ele também te estressa. Eu amo meu filho e ele me estressa. Então, Sim, assim, exatamente. a gente também, né, lembrar que não é só coisas negativas necessariamente, né. Legal. E aí, assim, pensando até nessa questão, a gente falou sobre causas orgânicas, a gente falou sobre alguns fatores, assim, então, quais são, assim, os principais elementos, né, que tanto, né, a gente falou sobre coisas mais internas, externas, enfim, que levam ao desencadeamento, sabe, que vai escalando Uhum, ali, saindo do alerta para uma exaustão, assim, quais são as principais causas? Claro, para as pessoas já uhum. tentarem fazer uma autoavaliação nesse sentido. Uhum. É, tem muitas questões externas, né, então situações que a gente está vivendo, né, dificuldades, enfim, que podem desencadear esse processo, mas muitas questões internas também, né, às vezes o nosso grau de exigência, de perfeccionismo, como a gente olha para situações que até necessariamente, né, são situações talvez simples, talvez, né, não sejam tão complexas assim, mas a forma como isso impacta na gente, como a gente lida com isso, pode desenvolver. Então a gente pode pensar, né, então nessa questão desses fatores externos, né, de situações que causem, mas bastante desgaste acontece em função de questões internas, de eu me criticar demais, eu me cobrar demais, né, eu não saber lidar dessa situação, ser um pouco flexível, né, ser mais inflexível com algumas dinâmicas, assim, pode me gerar, né, esse estresse, esse desgaste muito grande. Hum, legal, então muitos fatores, né. E eu fico pensando, assim, né, até comigo, assim, com as coisas que me levam muitas vezes a alguns momentos mais de picos de estresse e tal. Normalmente não é uma coisa, né, Uhum, normalmente é uma soma de fatores e às vezes as pessoas até se chocam um pouco assim: "Nossa, mas foi por isso?" Não só por isso, né, às vezes eu uso uma analogia com os pacientes, assim, do caldeirão, né, então quando o caldo entorna, às vezes isso já estava ali aquecendo já há um tempão, ele não entorna do nada, né. Então, é uhum, importante a gente pensar o que tem nesse caldeirão aí, né, desde quando que ele está aquecendo, para depois a gente não ficar surpresa até de como as coisas se desenrolam e já se antecipar, né, a uhum. alguns problemas, nem que seja uma mudança de agora que talvez não vai trazer um efeito agora, mas que te traz uma perspectiva pelo menos, né. Sim, esse processo de se perceber, se conhecer, assim, né, e avaliar, né, Uhum, os seus limites, o seu perfil, o seu padrão, que vai ser diferente do uhum, meu para o seu, né, né, mesmo as pessoas que estão vivendo a mesma situação, né, no mesmo ambiente, vão olhar diferentes uhum. para essas situações. Então é importante a gente, né, olhar esse se conhecer, se perceber, vai ser, né, um primeiro passo bastante importante para identificar como é que esse caldeirão tá, se tá há muito tempo fervendo, Sim. se não tá, se começou agora, Uhum. né, mas não normalmente não é de um fator, né, Sim. só uma questão, né, são diversas coisas que acabam impactando. Uhum. E aí você falou sobre coisas que causam, né, assim, não diretamente, mas que podem vir a causar algum, né, escalar esse estresse. Uhum. Mas também tem coisas que podem piorar, né, assim, aquilo que já não tá bom, a gente consegue piorar, né. Então, assim, que comportamentos, que atitudes e que a gente pode fazer para deixar o negócio mais coisado do que já tá, né. Assim, o que que você percebe aí na sua prática clínica, na sua vida? É, eu acho que como a gente percebe isso, às vezes, né, algumas atitudes que a gente tem a partir, né, dessas situações, então eu ficar reclamando demais, né, ruminando demais uma situação, né, ou isso trazendo tanto uma reclamação interna quanto eu fazer isso no meu ambiente, né, enfim, pode desgastar, né, as minhas relações, né, eu ficar
isso de uma forma constante, frequente, trazendo esse processo de sempre reclamar das situações, assim, né, além de, né, favorecer esse desenvolvimento do estresse, pode dificultar e piorar, né, as minhas relações em geral. Então isso é uma coisa que a gente faz, enfim, que algumas pessoas acabam fazendo e que, né, pode piorar as coisas, né. Você falou uma coisa aí, eu me lembrei de uma situação, né, o quanto que isso pode ser até, assim, não tô achando uma palavra melhor, porque eu me pensei nisso agora, mas como se isso pode ser contagioso, né, no sentido de eu me lembrei que eu trabalhei num lugar e que um dia eu achei que eu estava muito infeliz nesse lugar, sabe, assim, eu ia triste trabalhar, assim. E aí teve uma mudança, assim, uma pessoa que trabalhava com a gente, ela foi remanejada, assim, para uma outra unidade. E eu tive uma percepção do quanto que essa pessoa reclamava o dia inteiro, assim, reclamava do calor, do frio, do sol, do trabalho, dos clientes, da vida, do do chefe, da empresa. E o quanto que aquilo também estava, me gerando também, né, Uhum. assim, Contaminando ali o ambiente todo. sim, e como eu também já estava, assim, sem vontade, e aí quando teve essa mudança, né, eu me dei conta, né, eu falei assim: "Caramba, como eu tô me sentindo mais leve", né, então, Uhum. o quanto que talvez isso, faça seja ruim pra gente, porque eu acho que reclamar às vezes é bom, né, tipo, a gente vai lá, esbraveja, né, tipo, pô, sei lá, quando o cachorro apronta alguma, a gente dá uma reclamada e tal, às vezes ajuda a lidar melhor com algumas coisas, só que fazer isso de maneira crônica, com certeza isso piora as coisas, principalmente Uhum. aquelas coisas que você vai ter que fazer de um jeito ou de outro, assim, no Sim. final você só vai piorar aquilo que já é ruim, né, então como é É, sempre importante. achar esse equilíbrio, assim, né, não é que eu nunca vou poder reclamar de nada na vida, assim, Aham. né, mas, né, a gente não vive nos extremos ali, né, nem no 8 nem 80, não é que eu Sim, nunca vou poder, mas eu viver, né, nesse remoendo, com esse ruminando, né. perfil, assim, também, né, traz. Uhum. Como isso torna tudo mais estressante, né, a tarefa, o ambiente, o seu dia, a sua vida, né, então pode piorar aquilo que já é naturalmente estressante, né, Uhum. bem Sim. lembrado. Que Uhum. mais, assim, que pode dar uma pitadinha para piorar o contexto e o estresse? Eu acho que talvez, né, essa coisa da relação com as pessoas mesmo, assim, né, então eu, né, vou sinalizar ou eu percebo que eu estou mais irritado, enfim, aí eu vou compartilhar com alguém, né, ou vou dizer, mesmo que eu não esteja só reclamando, mas eu compartilho com alguém, né, isso, tô, né, tô cansada, tô estressada hoje e tal, mas por que você, né, às vezes alguns palpites, algumas coisas que vem de fora, assim, né, mas, né, só relaxar, ou, por que que você não vai, né, tomar uma água com Oh, açúcar, ou, né, enfim, caramba, né, é isso, né, tipo, só isso que faltava, né. como que eu não pensei nisso É antes, impor assim, né, dessas dicas é. mágicas e milagrosas, assim, né, de E isso deixa a gente mais estressado, né, porque às vezes a gente só quer ficar também um tempo ali estressado, né, a gente sabe que não tem como resolver, assim, a gente sabe que não tem realmente, mas tá tudo bem também a gente ficar chateado com aquilo, né, e sim, aí às vezes as pessoas, sei lá, você tá numa situação de estresse muito elevada no trabalho, ou com algum problema que você tá vivenciando, e realmente, assim, eu percebo comigo como eu me sinto, eu imagino que isso, né, seja uma coisa universal, assim, do quanto deixa a gente pior, né, tipo, quando sim, alguém vem: "Ah, fique calmo. Ah, relaxe. Ah, você precisa descansar, você precisa relaxar". É óbvio que a intenção das pessoas é a mais fofa do mundo, sim, mas não é algo que vai de fato resolver, né, senão a pessoa já teria feito isso, não é mesmo? sim. Uhum. E aí Então, de poder que fazer diferente, assim, né, de se colocar talvez aham. nesse lugar de mais talvez acolhimento, de um pouco mais de empatia, assim, né, de Show. o que eu posso, né, Uhum, fazer, como que eu posso te ajudar ali, né, tô vendo que você tá aí, né, estressado, o dia foi difícil no trabalho ou tem sido, né, assim, de uma forma recorrente, né, como uhum, que eu posso me colocar disponível para te ajudar, não só dessa perfeito. dinâmica de dando essas dicas, enfim, que também não vão ajudar muito a sair dessa situação, né. Uhum, com certeza. Então você falou aí sobre algumas coisas, né, tipo, sobre o reclamar, sobre como é que a gente também pode lidar com quem a gente convive que está estressado, né.
Que mais, assim, que a gente pode ficar atento, que piora o que já não tá tão, né, legal, assim? E talvez a questão de como que a gente tem olhado para a situação e se é uma situação que a gente pode mudar ou não, e se eu preciso fazer, algum processo de aceitação da realidade, seja ela, né, se aceitar de fato que nunca vai mudar ou, né, aceitar e partir para um caminho de mudança, assim, né. Então eu alimentar uma coisa, né, e ficar sem aceitar essa energia que eu gasto brigando com uma situação, assim, né, internamente, pode piorar muito essas questões, né. Então eu ficar brigando com uma situação que eu não tenho muito o que fazer, assim, né, gastando a energia com isso, né, pode piorar as coisas. Então eu entrar num processo ou de, enfim, entender a realidade, aceitar o que eu estou vivendo naquele momento e, né, não tenho o que fazer, ou fazer, né, essa aceitação parcial, assim, né, de: "Ok, não tenho o que fazer agora, mas, né, posso a médio prazo me organizar para sair dela, posso, né, pensar em algumas estratégias, né, posso que processos de mudança eu posso fazer até externamente que podem me impactar em minimizar esse estresse no meu dia a dia. Perfeito, né. E às vezes essa aceitação parcial, às vezes é o respiro, é a esperança que a gente tem para lidar com aquela situação que é muito estressora, mas que infelizmente, né, às vezes a gente não consegue sair. Eu sei que na teoria a gente deveria sair, né. Eu vou trazer um exemplo pessoal, assim, eu trabalhei 17 anos, né, assim, no comércio, eu trabalhei Uhum, 14 anos em telecom, né, eu fui vendedora, gerente regional de vendas e tal. E eu cheguei num limite, assim, né, nos meus últimos anos lá, e eu cheguei a desenvolver até um burnout que eu não sabia o que era uhum, um burnout. Hoje, como uhum, psicóloga, eu vejo claramente que eu vivi um burnout ali. uhum, E assim, chegou num momento que o mais indicado seria realmente eu sair daquele ambiente, porque estava uhum, muito aversivo para mim, eu estava adoecendo. E aí eu vou falar uma coisa que talvez choque um pouco, né, assim, eu entendo que eu deveria ter saído, mas hoje, mesmo sendo psicóloga, eu sei que eu não conseguiria sair, porque naquele momento, assim, eu tinha conta para pagar, eu tinha responsabilidade, eu tinha um filho, eu tinha uma série de coisas que infelizmente, o mais adequado seria que eu conseguisse me afastar naquele momento, mas não era possível. Só que, ao mesmo tempo, eu pensei que eu não posso sair disso aqui agora, mas eu também não posso e nem quero viver isso para o resto da minha vida. uhum, Então eu preciso hoje fazer alguma mudança para que eu consiga, em algum momento, não ter mais que lidar com o que eu estou tendo que lidar nesse momento. uhum. E aí eu escolhi um curso longo, né, fiz psicologia em 4 anos, porque eu já tinha feito ADM até o 7º período, então aproveitei algumas disciplinas e tal, mas 4 anos é tempo pra caramba, Bastante né. coisa. E aí o que foi interessante, o aprendizado que eu tive foi que o contexto ele seguiu sendo estressor e eu posso dizer que ele piorou com o tempo. Uhum, Foi possível piorar. E depois, assim, mas ao mesmo tempo, o fato de ter algo acontecendo que eu sabia que no médio e longo prazo, eu não sabia o que ia acontecer, mas eu sabia que pelo menos eu estava tentando sair uhum, daquilo e estava vivendo outras coisas e estava me dando um senso de esperança. Aquilo me ajudou, assim, a conseguir, segurar mais um pouco, assim, até a conseguir algumas batalhas, assim, que eu entrava, que depois eu falei: "Por que que eu vou entrar nessa batalha, gente? Essa batalha não é minha, entende? Eu tô lutando em outras batalhas", né, então eu entendi o que que eu precisava fazer para manter o meu emprego, para manter meu resultado, porque eu era comissionada, e entregar minhas metas, dependia porque eu sou disso, né. responsável também, sabe, eu não queria, fazer feio, sabe. Mas, assim, eu entendi que eu consegui soltar um pouco a corda, sabe, tipo: "Tá, Uhum, vou soltar um pouco a corda e tô tentando puxar aqui", e eu vi que de repente eu estava mais me prendendo, segurando aquela corda do que saindo do lugar, né. Então, às vezes quando a gente muda alguma coisa e mesmo que seja algo de médio ou longo prazo, já é uhum, tão significativo, sabe, às vezes é o sim.
ai, o respiro que a gente consegue dar, assim, pra: "Ai, consigo segurar mais um pouco", quando você não tem opção, né. Óbvio que se você tem a opção de mudar imediatamente, meu Deus, por que você vai ficar sofrendo com isso? Mas eu sei Sim. que nem sempre é fácil, assim, sabe. Uhum. Penso assim, às vezes até num relacionamento, né, às vezes a gente fala: "Poxa, mas essa pessoa tem que sair". É, gente, mas às vezes não é tão fácil assim, né, tem Sim. muitos fatores, infelizmente, né, eu adoraria dizer o correto aqui, mas a gente sabe que na vida às vezes é difícil, mas também não, a gente não precisa, isso ficar claro e Hum. falou é muito importante. A gente pode ter uma aceitação parcial, assim, de que eu vou aceitar isso agora, mas vou me movimentar em direção a mudar isso assim que der e buscar ajuda Sim. e, enfim, tentar fazer É porque, né, diferente. ficar nesse ambiente, né, pensar: "Ai, vou ficar no resto da vida nesse trabalho ou nesse relacionamento", que pra mim, né, enfim, tá Uhum. totalmente não, né, vou passar mais 10 anos nesse ritmo, eu não tenho Hum. condições, assim, né. E Sim, aí, sim. essa luz no Que fim aí do você túnel vai de pelo menos. separado, né, você não vai parar, você vai Uhum. separar de É. alguma maneira. Uhum. Exatamente, essa é a grande questão, assim, se a gente, né, não presta atenção, né, na nossa realidade, no nosso ambiente, nesses sinais que vão, né, acontecendo interna e externamente, Sim. de alguma forma, em algum momento isso vai, né, pegar e É. às vezes, né, se você não fizer esse pequeno movimento de mudar, né, de aceitar, de Uhum. entender, de ver esse caminho, as coisas acabam fazendo por Uhum. você, né. Exato, exato. Isso é muito importante a gente pensar, assim. Só que às vezes a gente vai fugindo de olhar, né, tipo: "Ai, não", toma ali um analgésico e vambora, e vambora, e vambora, e o negócio vai complicando, né. Então, Uhum. essa autoconsciência aí é muito importante, né. Sim. Agora, assim, pensando quem, né, tô pensando aqui em umas dicas, mas assim, para alguém que tá naquele estágio de alerta, que tá assim: "Caramba", né, assim, se eu não olhar para isso, isso pode escalar, né, porque eu acho não, né, tenho certeza que quando a gente tá pensando numa exaustão, em algo, é mais, assim, buscar ajuda, né, buscar uma rede de apoio, buscar uma terapia, buscar né, um psiquiatra e, às Uhum. vezes, se você tem um setor, assim, se é uma questão, laboral, se tem um setor que você pode fazer isso de maneira segura, Uhum. né, ou pedir ajuda se for uma questão familiar, enfim. Uhum. Mas pensando Verbalizar assim, sobre o que você está sentindo, né, assim, isso, de não alguma precisa passar forma, né. sozinho por isso, né, e escolher também pessoas que certas, assim, né, porque tem umas pessoas que vão mais minimizar teu sofrimento do que te ajudar, né. Uhum. Mas pensando num nível mais, abaixo ali, né, assim, uma Uhum. coisa do alerta ali, de uma quase exaustão, assim. Algumas dicas, assim, eu entendi que no final você vai entregar um negócio que é muito mais legal, né, do Vou que sim, todas as dicas que preparei. você pode dar aí. Mas, assim, só pra gente fechar esse episódio com algo que as pessoas possam já implementar hoje, assim, quando elas Uhum. finalizarem aqui. O que que você tem, assim, de ideia, de estratégia, assim, que pode ser talvez algo que aparentemente pode ser simples, mas aquele óbvio que a gente esquece, sabe, que a gente não quer Uhum. olhar? Sim, acho que o primeiro ponto é isso, assim, é olhar mesmo e conhecer, né, como que tá a minha realidade, quais são os meus limites, assim, então, né, de pegar aí as áreas da sua vida e começar a avaliar o que que pode estar, enfim, te trazendo essa percepção, se você sabe já que alguma coisa específica, né, que está te trazendo esse estresse, esse desgaste ou não, fazer essa avaliação de olhar para a realidade, assim, que às vezes a gente acaba não olhando, até porque se a gente olha, a gente tem que começar a lidar, mas o não olhar também, né, faz com que Sim, a gente vá vivendo, né, empurrando com a barriga, às vezes, né, só, eh, minimizando ali, né, os sintomas, "Ah, eu tô com uma dor de cabeça, eu vou tratando, vou tomando analgésico e pronto", sem, né, entender o que está acontecendo, então esse olhar para o ambiente, olhar para a realidade é importante, conhecer os meus limites, né, aí esse processo de assertividade do quanto que eu vou, né, me colocar, então a partir do momento que eu reconheço os meus limites, né, como que eu vou passar para você os meus limites, assim, né, como que eu vou fazer isso de uma forma, né, assertiva, enfim, e colocando, né, esses limites que eu comecei a identificar. Isso vai ser bastante importante, esse treino de assertividade, assim, esse treino de reconhecer. E aí avaliar mesmo as prioridades, focar no que é essencial, né, e aí
sinais estão de uma forma muito frequente, assim, né, a sua saúde, né, tá piscando aí como um sinal de alerta, como uma área aí a ser, né, olhada com mais carinho. Então, né, talvez seja a prioridade nesse momento olhar para a sua saúde, enfim, avaliar, né, toda essa dinâmica, acho que vai ser bastante importante. E aí, se está nessa fase inicial, algumas pequenas mudanças já podem ajudar, assim, né. Então, né, saiu um estudo há uns 2 anos atrás, eu acho que bem no início dessa dinâmica de pandemia, de home office, assim, né, de a ter o quanto o impacto positivo de pequenas pausas intencionais no trabalho, né. Então eles avaliaram, né, a área do cérebro das pessoas que ficavam lá, por exemplo, em reuniões conectados, né, uma reunião atrás da outra sem pausa, assim, esse estudo saiu na Forbes, se eu não me engano, e foi no início da pandemia ali. O quanto isso, né, essas pessoas que ficaram conectadas muito tempo, assim, tiveram, né, áreas do cérebro ali mais ativadas aí nesse sentido de desgaste e de estresse cerebral mesmo. Então essas pequenas pausas intencionais, olhar para essa minha rotina e perceber mesmo o que o meu corpo está me pedindo e respeitar, assim, né, então vou fazer uma pequena pausa agora, né, vou tomar uma água, vou respirar, vou no banheiro, vou desconectar, nem que seja, né, 5 minutos, assim, para depois voltar. Isso também, né, apesar de pouco, parece pouco, assim, mas o impacto disso a médio prazo é bastante, né, significativo. Total, você falou isso, né, às vezes são coisas simples, então vou dar um exemplo de uma coisa que eu percebi, assim, eu estava ficando com um pouco mais irritável, assim, que o normal, né, e eu fico sempre tentando entender, assim, o que que pode estar me levando, é uma fase, é o trabalho que está me exigindo mais, ou eu realmente não estou sabendo gerenciar algo emocionalmente, sei lá. E aí eu comecei a perceber que eu estava ficando um pouco angustiada de, tipo, ficar o dia inteiro nesse quartinho aqui, né, que é o meu escritório, que é na minha Sim. casa, e que eu amo trabalhar em casa, né, mas eu me dei conta que como minha vida, sei lá, minha academia é aqui no prédio, tipo, minha terapia é online, eu acabo ficando muito tempo aqui. E Uhum. aí eu mudei a minha rotina no sentido de descer para comer, assim, uma comidinha aquilo aqui, que acaba que às vezes eu fico sozinha aqui para almoçar, até é mais fácil para mim comer uma comida aquilo do que preparar toda uma Sim. refeição. E o fato de eu descer e ver gente, e falar com o porteiro, e encontrar a vizinha com o cachorrinho no elevador e pegar um Uhum. sol e bater um papo com o moço do caixa lá do restaurante e tal. Isso, nossa, eu volto, assim, muito E até diferente, mudar né. o lugar de trabalho. Eu muitas vezes, às vezes, até Sim. tenho preguiça, mas às vezes vou pra sacada, assim, sabe, tipo: "Ai, tô precisando Aham. mudar um pouco", né, o trabalho vai ser o mesmo, né, a din Sim, o as tarefas que eu tenho que fazer são as mesmas, mas eu mudar um pouco sim, esse ambiente em algumas situações já sim. traz um impacto bastante significativo. Colocar uma música às vezes ajuda, né. Óbvio que a gente tem que tomar cuidado para não, remediar, entre aspas, né, o Sim. disfuncional, né, sei lá, você tá numa Uhum. sobrecarga absurda, e você vai ficar buscando coisas para te, né, anestesiar ali, não vai resolver. Mas pensando na dinâmica natural do dia a dia, né, então pensar em Uhum. pequenas coisas, assim, né, eu percebi que o hábito da leitura ao dormir era algo que eu queria muito fazer, mas que no final era muito cansativo para mim. E aí eu Uhum. tenho visto os meus vídeos de humor no YouTube, de decoração de casa, cada época eu tô numa fase, né, e tentando qualquer coisa que não me lembre trabalho, autodesenvolvimento, Uhum. não quero me desenvolver em nada antes de dormir, só quero descansar, Agora só só quero dar quero dar risada risada. com coisas que talvez não vai mudar a minha vida a nível de desenvolvimento, mas essas desconexões intencionais, né, e Uhum. entender, assim, que aí você consegue entender se você recarrega melhor a tua bateria, né, então eu tenho criado algumas regras, assim, do domingo também, sabe. Cara, domingo, fazer as coisas que realmente me regeneram, né, e, sabe, Uhum. dormir um pouco mais, ouvir o meu pagode que eu gosto, fazer um churrasquinho, enfim, cada um dentro, né, daquilo que faz sentido, mas, pensar que às vezes a nossa bateria, se a gente deixar para carregar só com aquilo que é naturalmente estressor, né, gente, assim, Hum. filhos estressam, trabalho estressa,
Tem várias coisas que estressam, né, família, assim, dependendo da família, algumas mais, algumas menos, mas trazem estressores e é óbvio que a gente tem que isso que a Clary falou, entender ali, quando a coisa meio que assim, o trenzinho tá saindo do trilho, né, mas se é uma coisa do natural, às vezes a gente equilibrar em outras áreas, assim, né, Uhum. preencher, assim, ocupar os espaços ali e não deixar aquilo avançar, pode ser talvez uma boa Sim. estratégia, né. E aí perceber esses sinais de alerta, assim, né, para não Uhum. deixar isso, né, ficar mais difícil, assim, né. Perceber Sim, essa realidade nessas fases iniciais vai te ajudar muito a não chegar numa fase, né, de sim. exaustão de fato, assim, né, Uhum, de uhum. desenvolver qualquer outro transtorno, qualquer coisa. Então, essa Sim, a percepção e essa autoavaliação, assim, vai ser sim. bastante importante. É, porque as pessoas muitas vezes elas sabem o que elas precisam fazer, só que como elas não percebem esses limites, elas perdem às vezes o time, né. Tipo, ela Uhum. sabe o que regenera ela, ela sabe o limite que ela precisa impor, mas como ela vai no automático, assim, ela não para. Isso que acho que tudo que a Clary falou aqui vai te ajudar a parar, assim, faz uma pausa, assim, depois desse episódio e reavalia um pouquinho, sabe, anota, né, como é que tá a tua vida, faz esse brainstorm aí você com você Sim. mesma, né, E e aí, já dando, né, um spoiler, daí também, né, nesse processo de fazer essa avaliação, uhum, né, preparei então um material nesse sentido, assim, né, de com algumas perguntas chaves ali que podem te levar legal. para esse caminho de se avaliar, de avaliar tanto, né, interna quanto sua realidade, o ambiente que você está vivendo ali. E aí, né, a partir dessa avaliação, olhar para a realidade e aí, né, o que que eu posso fazer com isso? Então, separei também Legal. no material algumas estratégias ali, né, é óbvio, né, que não substitui, né, qualquer, né, processo de terapia, qualquer realmente diagnóstico ou, né, a alguma, Uhum. enfim, avaliação mais específica, né, mas pode te ajudar até para fazer essa identificação de que não, de fato eu estou precisando de um pouco mais, estou precisando buscar realmente ajuda, né. Existem algumas estratégias que podem minimizar o impacto, mas não substituem, né, o Sim. Até prevenir tratamento. também, né. Aham, sim. Isso Então é preparei esse importante. material especial para vocês, né, para fazer Que essa legal. avaliação e tentar aí de alguma forma, né, essa prevenção ou minimizar esses impactos do estresse aí no seu dia a dia, tá. Então esse material vai estar lá no meu perfil, só baixar, Legal. gratuito para todo mundo, para a gente fazer esse processo, né, e tentar melhorar aí. Se eu puder impactar aí uma vida aí, alguém Pô, que já que valeu. melhore já valeu, né, Já todo valeu. esse processo. Legal. Nossa, muito legal. Então, ó, terminando de ouvir esse episódio, eu vou te dar 2 missões. A primeira é seguir a gente aqui no Spotify. O Spotify fez uma mudança aqui, né, então só para vocês terem uma ideia, hoje a gente tem quase 800, não, quase 900.000 ouvintes, mas só 100.000 ouvintes destes nos seguem aqui. Então, vou te Uhum. pedir para você seguir, porque isso vai ajudar muito a aumentar a nossa entrega aqui, para que a gente consiga alcançar mais pessoas. Então, seguir, dar as estrelinhas que você acha que eu mereço, né, tudo bem, você fica à vontade aí, mas se você me der 5 estrelinhas, eu vou ficar bem feliz. Mas dê o que você quiser, não tem problema. E depois você vai passar na descrição do episódio, tem um link para o Instagram da Clary, você vai chegar lá no Instagram dela, você já chegou lá, né amor, você já segue, né, por favor. Aí você vai no link da bio, baixa esse material, que é uma ferramenta de avaliação que ela vai disponibilizar para vocês se autoavaliarem, e uma série de dicas para vocês implementarem, dicas mais estratégicas para você usar aí no seu dia a dia. Claro, muito obrigada Muito mais uma obrigada. vez você aceitar estar aqui batendo esse papo com a gente, que venham mais muitos projetos depois Uhum. desse segundo episódio. Cada vez que vier mais, você Sim, volta aqui, minha filha, porque o povo pode aqui deixar. tem o pé quente, né? Você vem aqui, ó. Então, se te deram muita sorte. Óbvio que foi um episódio muito legal, assim, engajou muito. Vou deixar até o link aqui para você que não ouviu, já terminar esse, já engatar no outro, que é uma Uhum. temática parecida, mas tem mais a ver com sobrecarga, exaustão. E
aproveitar, né, para continuar acompanhando o trabalho da Clary. Nesse momento aqui que ela está gravando esse episódio, ela tem horários disponíveis na agenda, mas eu não sei, né, quando você vai estar ouvindo isso, como é que vai estar a agenda dela, isso é muito relativo, mas se você, né, quiser conhecer mais o trabalho dela, o contato dela vai estar lá no Instagram, para você continuar esse relacionamento. Muito obrigada, Clary. Quer deixar algum Muito recado obrigada a final? você. Acho que, né, agradecer, assim, todo, né, primeiro essa iniciativa, o podcast, tudo que você tem feito, né, em prol da saúde mental aí, de poder ajudar as pessoas, assim, que podem e que não podem, né, buscar uma ajuda mais específica, mais individualizada né, enfim, seguir nesse caminho também. Tenho feito esse movimento, assim, de poder, de alguma forma, impactar, né, a vida de alguém através do nosso conhecimento, né, a gente estudou, a Sim. gente tem feito, né, todo esse processo, Senão alguém vai estudando fazer sempre, pela né. gente, né, que não tem essa Uhum, formação que a gente tem. E aí eu acho que a uhum, gente tem que ocupar esse lugar, gente. Psis que estão exatamente. nos ouvindo aqui, é o nosso papel isso, É né. o nosso papel, né, então agradecer e parabenizar e, né, dizer para Obrigada. você cuidar aí de você, né, não deixar de ter esse olhar Isso de aí, cuidado individual, isso aí. tá Gente, é bom? isso. Muito A gente se vê no obrigada. próximo episódio. Tchau, Tchau, tchau. tchau.